Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma aula de legislação, aula número 17, página 64. Não se esqueçam de se inscrever no canal vs.autoescola RJ. Vem comigo, página 64, aula 17, artigo 171. Começam aqui então as infrações médias. Peguem a caneta, cadê a caneta? Peguem a caneta aí, puxa uma setinha nas infrações médias e escrevam estacionar e atirar objetos. Ou seja, normalmente, pelo que a gente vê no simulado, normalmente quando cai alguma coisa sobre estacionamento e atirar alguns objetos, normalmente essas infrações elas vão ser as médias, beleza? Então, não tem como a gente definir, padronizar as infrações médias, como também não tem como definir, padronizar as gravíssimas e as graves, nem as leves. Mas a gente tenta ajudar de alguma maneira. Então, puxem a setinha aí, estacionar e atirar os objetos. Vamos então dar uma lida nos artigos, para vocês começarem a se familiarizar com eles. Então, artigo 171... usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Então marquem aí o 171 e marquem também o 172, porque esses dois a gente tem o costume de ver nos simulados. O 172, bem parecido, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. 178, deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima. Olha aí, ó, sem vítima. 180, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Por falta de combustível é uma infração média, artigo 180. O artigo 181 vai falar sobre estacionar o veículo. Então aqui os incisos eles vão explicar, vai ser bem mais explicativo, mas o artigo 181 é sobre estacionar o veículo. Primeiro inciso: nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Você não pode botar o carro na esquina, você não pode botar o carro nesse bordo, você tem que colocar 5 metros para trás. Quarto inciso, em desacordo com as posições estabelecidas. Sexto, junto ou sobre hidrantes. 9, onde houver guia de calçada, meio fio. 10, impedindo a movimentação de outro veículo. 13, onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivos. Primeiro parágrafo, nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Olha a medida administrativa, remoção. Remoção é reboque, vai rebocar o seu carro. 15, na contramão de direção. E o 18, em locais e horários proibidos. Olha o artigo 182 sobre parar o veículo. Já vimos a diferença de estacionar para parar o veículo. Se você se esqueceu, voltem aí algumas aulas para você poder relembrar o que é estacionar e o que é parar. Parar o veículo, artigo 182. Primeiro inciso: nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento. Terceiro inciso, afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. Então você vai deixar o carro muito na rua, porque ele está a 1 metro do meio fio. Então ele tem que ficar bem coladinho no meio fio. Sétimo, na área de cruzamento. Oitavo, nos viadutos, pontes e túneis. 9, na contramão de direção. 10, em local e horários proibidos. 183, parar o veículo sobre a faixa de pedestres. Não podemos parar o veículo na faixa de pedestre. A faixa de pedestre é para o pedestre atravessar. 185, quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Primeiro inciso, na faixa a ele destinada pela sinalização. E segundo inciso, nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Já falamos sobre isso. Os veículos lentos e de maior porte têm que andar na faixa da direita. Página 65, artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida. 188.
transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. 197. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Se você vai entrar à direita, então você tem que colocar o seu carro na direita. Você não pode estar na esquerda e entrar à direita. Você vai fechar o trânsito. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Lembrando que a esquerda é para você poder ultrapassar, então você tem que andar na direita. Ou se algum carro estiver em alta velocidade, você tem que abrir para ele poder passar. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Marquem esse aí, artigo 201, é muito importante, isso cai na prova direto, marquem aí. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m, 1,5 m. Então você tem que diminuir a velocidade ao ver um ciclista. Diminua a velocidade e passe a 1,5 m dele. Isso é bem importante. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via. Uma área lindeira, vamos lá, você está dentro de um posto de combustível, um posto de gasolina. Ali é uma área lindeira, então você precisa observar as condições para poder sair daquele local. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestre. O pedestre tem preferência. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. O texto no primeiro inciso ele é bem claro. Olha o que está escrito. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Em até 20%. 219. Marquem aí também o artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima. Você não pode andar menos da metade da máxima. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos. Então o documento do carro está falando que a sua placa é AAA. O documento está AAA, mas a placa é BBB. Então está errado, está em desacordo. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária. 229. Marquem aí o 229, ele é bem importante para a prova. A gente vê ele direto nos simulados e nas provas. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produz ações e ruídos que perturbem o sossego público. Esse aqui a gente consegue ajudar vocês, porque toda vez que for falado sobre o alarme incomodando o sossego público, o alarme, então você separa as sílabas de alarme, alarme, termina com ME, você vai lembrar que é média, beleza? Então alarme, você vai lembrar que é uma infração média. Esse dá para a gente poder ajudar vocês de maneira mais clara. Página 66. Estamos falando das infrações médias. Não esqueçam de se inscrever no canal vs.autoescola RJ. 230. Conduzir o veículo de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste código, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67 relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante, aos intervalos para descanso. Olha o artigo 231. Transitar com o veículo com excesso de peso admitido, percentual de tolerância quando aferido por equipamentos. Transitar desligado ou desengrenado em declive. Marquem esse aí, porque esse também a gente vê direto nos simulados. O artigo 231, inciso 9. Transitar desligado ou desengrenado em declive. Declive é uma descida. Você tem que descer com o seu carro
com ele engrenado, ou seja, a marcha precisa estar engatada. Você não pode descer com ele em ponto morto, desengrenado, ponto morto ou desligado. Você precisa ter um controle do seu veículo. O 10º inciso, transitar excedendo a capacidade máxima de tração. 233, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias. 236, rebocar outro veículo com cabo flexível, não pode rebocar outros veículos. 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Marquem aí, ó, para ciclos, ciclomotor, ciclos são aquelas motos que não passam de 50 km por hora, as famosas cinquentinhas. Então aplica-se o disposto. Olha a letra A, marquem aí, conduzir passageiro fora da garupa, não pode. B, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Você não pode andar numa rodovia nem numa via de trânsito rápido, não pode, com as cinquentinhas, beleza? C, transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança. 10º inciso, com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção. Então você tem que estar com o capacete e a viseira tem que estar toda ajustada. 11, transportando passageiro com capacete de segurança utilizado na forma prevista. Então, tanto o condutor quanto o passageiro, a garupa, tem que estar com o capacete. 247, deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana. 249, deixar de manter acesas à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros, porque à noite tem que ligar o farol baixo. Agora, quando você for pegar um passageiro ou deixar um passageiro, embarque ou desembarque, carga e descarga, você precisa ligar a luz de posição. 250, quando o veículo estiver em movimento, primeiro, deixar de manter acesa a luz baixa, farol baixo, durante a noite, acabei de falar agora. Durante a noite tem que estar com o farol ligado, farol baixo. Letra B, de dia, em túneis e chuva, neblina ou cerração, isso é bem importante, marquem aí. C, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinados. Então o ônibus que está na sua pista, ele precisará estar com o farol ligado, farol baixo. Letra D, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, a moto tem que estar com o farol ligado, de dia, de tarde e de noite. A mesma coisa o ônibus, né? A letra E, de dia em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Vamos lá, página 67, artigo 250. Terceiro inciso, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. A placa tem que estar ligada, o farol ou a luz de placa. 251, utilizar as luzes do veículo. Primeiro, o pisca-alerta, exceto em mobilizações ou situações de emergência. Pisca-alerta é para ser utilizado quando tiver uma imobilização de emergência. Segundo inciso, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Letra A, a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então esse alta e baixa de forma intermitente é quando você pisca o farol. Letra B, em imobilizações ou situações de emergência. C, quando a sinalização de regulamentação da via determinar. 252, dirigir o veículo, primeiro, com o braço de lado de fora, não pode. Tem que ser as duas mãos no volante e na posição de 9 e 15, isso é bem importante. Segundo inciso, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda. O condutor do veículo não pode andar, por exemplo, com um animal no seu colo. Terceiro inciso, com incapacidade física ou mental temporária, que comprometa a segurança do trânsito. Quarto inciso, bem importante esse, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Você tem que utilizar um calçado que se firme nos pés. Então de chinelo você não pode, tem que se firmar no calcanhar. Quinto inciso, com apenas uma das mãos
exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo. Então, dirigir com as duas mãos no volante e a posição das mãos de 9h15, como se fosse um relógio 9h15. Sexto inciso, é bem interessante esse, a gente não tem o costume e a gente nem vê muito essa situação acontecendo, mas é uma infração. Olha aí, utilizando-se de fones nos ouvidos. Utilizando-se de fones nos ouvidos. Não pode andar no carro com fone no ouvido. E o sétimo inciso, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Artigo 255. Esse então é bem interessante e a gente não vê real na vida real. 255. Olha o que está escrito. Conduzir bicicleta em passeios, ou seja, você não pode pedalar sua bicicleta na calçada, não pode, está escrito no código, onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva. Olha a medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento de multa, bem interessante essa. Infrações leves, para a gente poder fechar a aula 17, infrações leves, vamos lá. Peguem a caneta aí, puxa uma setinha nas infrações leves e escrevam buzinas e faróis. Buzinas e faróis. Olha o artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública. 181. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Na página 68, artigo 182, parar o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, em desacordo com as posições estabelecidas, e no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre. 184, transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Então, se o ônibus tem uma faixa exclusiva na direita, você não vai poder andar na direita. 205, ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo. Então, você tem uma aglomeração de pessoas, então você não vai poder ultrapassar nenhum veículo. Pelo contrário, tem que até parar o seu veículo. 224, fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Marquem o artigo 224. Você só pode utilizar o farol alto em vias não iluminadas. 227. Usar a buzina em situação que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, prolongado sucessivamente a qualquer pretexto, entre 22 e as 6 horas, em locais e horários proibidos, em desacordo com os padrões. 232. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatórios, lembrando que os documentos de porte obrigatórios, habilitação e documento do carro, lembrando que hoje também nós temos a carteira digital. 241, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo. E por último, o artigo 254, é proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido, cruzar a pista de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea e desobedecer a sinalização de trânsito específica. Então essas foram as infrações, essa foi a aula de número 17, da página 64 até a página 68, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal vs.autoescola. Vem comigo, condutores e condutoras!